Bom dia a todos. Nós estamos aqui para fazer um desafio, né, de entender a evolução do PLM. O PLM, para quem não sabe, a sigla é Product Lifecycle Management, e o PLM ele tem que ser visto sobre Sumiu sua voz. Está sem som. A gente entende o PLM como uma abordagem, nós então temos que pensar numa modelagem organizacional. E o nosso foco aqui nessa apresentação é fazer com que vocês entendam, né, como que nós vamos colocar a situação de PLM nessa modelagem organizacional, principalmente com foco na gestão da qualidade automotiva, né, onde que nós podemos atender com o PLM. Quando você vai colocar o PLM, você tem que criar de uma maneira um diagnóstico, né? Ou seja, você tem que identificar como que está a situação atual da sua organização, tirar uma fotografia dos departamentos, enfim, isso é chamado de assessment. E aí, a Cadware, junto com a Mauá, criou uma metodologia que é chamada PLM 2M Assessment, para implementar sistemas de PLM de forma organizada, de forma correta, tá certo? E aí vocês vão entender que quando você vai implementar um sistema de PLM de forma correta, ele abrange várias áreas funcionais, tá certo? Então, você tem aí desde o desenvolvimento de produto, planejamento da manufatura, estica a perninha lá do PLM no chão de fábrica, tem integração com a gestão comercial, porque o cenário de colaboração de TI em uma organização industrial, ela funciona como um todo. E qual é a parcela do PLM para ajudar a gestão da qualidade automotiva, tá certo? Então, daqui a pouco eu me apresento. Falando um pouquinho mais sobre esse modelo, quais são as vantagens, né? As vantagens é assim, nós vamos entender um pouquinho, bem rapidamente, hoje aqui, não vou me estender muito, a visão da evolução do PLM na indústria 3.0. 3.0, pessoal, tem muita gente que não usa o PLM nem na indústria 3.0. E como que ele deve ser visto já na indústria 4.0, ou seja, isso é muito importante, né? Então, eu gostaria que o que eu vou contar para vocês aqui é uma história para vocês terem uma reflexão, uma história para que vocês possam pensar desde já para quem não usa o que é o PLM e no que o PLM pode te ajudar na sua vida profissional, principalmente quando a gente fala de organização, tá certo? Então, isso é muito importante para nós, né? De tudo isso que eu contei, tem um fato bastante intrigante, né? Que é a integração das operações de produto e fábrica, tá certo? Ou seja, nós sabemos, todos nós que trabalhamos aí na indústria, né? Vocês com foco muito em um problema de ilhas de conhecimento. Isso foi gerado pela evolução da organização de TI e da organização de TA e principalmente pela cultura das pessoas, para que a gente possa integrar essa condição de projeto de produto, principalmente quando a gente tem a evolução de um PDP, de um processo de desenvolvimento de produto, onde tem várias fases, e levar isso para o chão de fábrica, para a nossa produção. Quando você fala de gestão de qualidade, a coisa vai um pouquinho mais além. Ele não fica sempre só no papel da fábrica, né? Estou tratando de qualidade e como que o PLM pode me ajudar? Então, ele pode me ajudar em 4 grandes vertentes. Ele pode me ajudar na engenharia, nos meus projetos. Ele pode me ajudar em gerenciar os processos de planejamento dessa linha de produção ou dessa fábrica, qualquer que seja a fábrica, né? Qualquer que seja a sua posição, você pode ser um OEM, você pode ser um Tier 1, 2, 3, etc. Então, você tem assim um braço do PLM na produção, tá certo?
E você também tem que entender como que a gerência de qualidade com o uso de PLM pode te ajudar também no supply chain, e também no aftermarket, né, que são os seus clientes. Então, é um conjunto, né? Claro que com uma hora a gente não consegue exibir tudo, mas a gente vai dar uma noção de como isso se comporta, tá certo? Então, qual o papel do PLM nos padrões da qualidade automotiva? Para que chegue lá, então, eu vou contar antes disso uma historinha do que é o PLM, que é para vocês entenderem de vez, né? Muito bem. Antes de começar a nossa historinha, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a Mauá. Eu trabalho na Cadware Technologies faz muito tempo, mais de 30 anos, né? A Cadware é uma empresa que organiza eventos. Nós temos 3 eventos, né? Face à Covid aí que aconteceu, então estaria acontecendo 3 eventos esse ano. O PLM Summit, focado na cadeia automotiva, um outro evento de Food and Pharma, que é focado na cadeia de alimentos e de fármacos, e um outro que é o Proindústria, que é um evento mais genérico, que traz aí uma visão muito acentuada e muito real, né, da transformação digital na indústria, tá certo? A Cadware tem uma parceria com mais de 10 anos com o Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia, cuja função principal é ajudar vocês nos seus projetos de pesquisa, nas suas necessidades, e nós interagimos assim educação com a parte profissional, né? Então, existem várias maneiras de você interagir com a Mauá, certo? E a Cadware vem tirando proveito, bem essa a palavra, né? Porque o time multidisciplinar da Mauá é muito grande e isso tem nos ajudado bastante. Recentemente, nós criamos uma parceria com o IKEA, então eu respondendo pelo CPIMT, que é o Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia, criou um convênio de cooperação tecnológica com o IKEA, exatamente para mostrar para vocês que nós podemos ajudar a todos também. Só falando mais um instantezinho sobre a Mauá, além do Centro de Pesquisas, ela tem o C1, que é o Centro Universitário. Comporta na graduação 9 engenharias, mais um curso de administração, mais um curso de design. E nós temos aí na pós-graduação, várias pós-graduação, e eu sou coordenador do curso de pós-graduação em Indústria Digital da Mauá, onde ele abrange 3 semestres, todos estão convidados, nós vamos ter agora uma reunião, agora dia 11/6, para quem quiser, para entender isso um pouquinho mais de perto. E esse curso de indústria digital, ele traz 3 módulos. O primeiro módulo, um semestre que é de PLM. Olha só quanta coisa que nós vamos estudar sobre isso, né? Esse semestre, ele foca muito a cadeia automotiva, porque 80% do nosso público vem dessa cadeia automotiva proveniente lá da região do ABC. Um segundo módulo trata a manufatura digital. A palavra manufatura digital mudou muito hoje atualmente, né? Então, você tem assim, visões diferentes de manufatura digital, e nós vamos tratar toda essa evolução. E o terceiro módulo é tido como gestão industrial 4.0 ou digital enterprise. Como você toca a tua empresa na indústria 4.0 com projetos digitalizados, com tudo isso digitalizado. Será que é possível? Então, muito bacana para quem faz, ok? Eu vou me apresentar, meu nome é Evandro Gama, né? Eu tenho mestrado na área de engenharia de produção pela UFSCar, tenho doutorado na área de engenharia mecânica, especificamente na área da linha de pesquisa, planejamento, simulação e gerenciamento de sistemas de manufatura pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP, né? Dedico a minha vida para a indústria digital e uma coisa que eu gostaria de frisar é que eu trabalho assim faz tempo, viu? Com várias arquiteturas de sistemas de PLM, da Siemens, da Dassault, da PTC, da SAP, da Oracle, da Autodesk, Procad, Ares, etc., né? Então, isso traz para a gente uma visão bastante interessante de como articular e de como manipular o PLM nesse mundo digitalizado. Existe uma consciência bastante clara, né, da situação do PLM na indústria 3.0. Existe uma situação bastante clara dos defeitos que essa indústria 3.0 trouxe para a gente. Eu vou contar um pouquinho aqui hoje. E existe, assim, uma preocupação de todos nós evoluirmos no que é chamado indústria 4.0. Então, a gente precisa prestar muita atenção daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade quando nós estamos evoluindo dentro de um novo conceito.
Então, essa é a minha consideração, tá certo? Tudo bem. Então, voltando, tá? Eu vou contar uma historinha bastante rápida, não é muito comprida, e nós vamos entender o seguinte. O que é, então, o PLM2M Assessment? Na verdade, assim, é a metodologia, né? Ela é uma metodologia que, na verdade, faz um diagnóstico e promove um plano de ação, tá certo? Dentro desse plano de ação, ela vai propor melhorias de processos de engenharia e manufatura, com o uso de sistemas PLM, né? Repetindo, PLM, gestão do ciclo de vida do produto. PLM, ele nasceu aí praticamente, ele estourou no mundo todo praticamente nos anos 2000, né? Nasceu aí nos anos 90, veio lá do PDM, restrito a organizar documentos e processos de engenharia, né? Dentro da estrutura de produto. Essa estrutura de produto, ela conversa e tem que conversar com a sua gestão comercial. Essa gestão comercial tem que ser mais abrangente para conversar com o seu supply e também com a produção, porque, na verdade, você está comprando para fazer. Então, na verdade, você está tratando da arquitetura de uma fábrica, né? De um sistema de produção, tá certo? Dentro dessa fábrica, dentro desse sistema de produção, existem, assim, várias topologias e variações da forma desse sistema de produção em função do seu volume e variedade, como todos nós já sabemos, né? E aí você tem as topologias de fábrica. Então, na verdade, o PLM2M Assessment é uma metodologia que faz parte de um modelo que é chamado PLM2M, que foi desenvolvido na minha tese de doutorado, e nós estamos explorando esse modelo no Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia, em conjunto com o conhecimento e aplicações que a Cadre Technology tem para oferecer a vocês, tá certo? Muito bem. Quando a gente fala de inovação, porque, na verdade, quando nós estamos aplicando aí o PLM2M Assessment, desculpem, a metodologia, nós vamos falar de 3 elementos básicos, de tecnologia, processos e pessoas. Não querendo me estender muito a isso, comprar tecnologia ou usar tecnologia, na minha opinião, é mais fácil, que você pode utilizar metodologia da indústria 3.0, entendendo nesse diálogo que nós estamos tendo que 3.0 é tudo daqui para trás, ou seja, você tem 3.0, 2,5, 1,5, 1,2, não interessa, então nós chamamos de 3.0. Nós também prestamos atenção nesse nosso esforço de educação, né, de trazer aí uma visão bastante clara da indústria 4.0 e também da indústria 5.0. O que é 5.0? É um apelido de futuro, né? Nós podemos chamar, não sei se daqui a pouquinho essa indústria de futuro vai chamar 4.1, 4.6, 5.0 ou 6.1, tanto faz. Então, quando nós falamos aqui nos nossos exemplos 5.0, nós estamos falando de futuro. Processos, eles precisam ser um merge, uma mistura, né, do seu conhecimento, da educação, ou seja, daquilo que você já conhece dentro dos processos de qualidade, dentro dos processos de desenvolvimento de produto, dentro dos processos de automação de chão de fábrica, robótica colaborativa, misturado com os processos atuais de realidade virtual, de digital twin, etc., né? E, independentemente da época, nós sempre entendemos que o que está pegando em todas essas transformações, porque nós estamos falando de transformação digital, são as pessoas. Então, a cultura das pessoas é muito importante. E aí vem o desafio, né? O IKEA abriu as portas para a gente, Instituto da Qualidade Automotiva, para a gente, em parceria com o IKEA, Cadware e Instituto Mauá de Tecnologia, aculturar, disseminar o que está acontecendo nessa transformação digital de indústria 3.0 para 4.0, enxergando a 5.0, como eu acabei de falar. O que está mudando? Uma coisa muito importante, que quando você vai colocar uma abordagem PLM, você, repetindo, né, tem que enxergar com 2 bons olhos. Primeiro, é um sistema de informação, ou tanto faz a ordem. Segundo, é uma modelagem organizacional. Muda a maneira de fazer negócios. Quando muda a maneira de fazer negócios, que você já interferiu nos seus processos e na sua tecnologia, você, então, tem que educar as pessoas e todas as organizações têm que prestar atenção nessa educação.
E a educação que a gente promove para todas as organizações é a educação digital, a educação da digitalização. Digitalização, que era essa, o que nós estamos nos referindo a uma transformação digital de uma arquitetura, de um legado estabelecido, certo ou errado, mas ele já está estabelecido, que é o 3.0, e as pessoas que trabalham com a transformação precisam entender quais são os processos e a educação que essas pessoas têm em 3.0 e muito mais agora prestando atenção na 4.0, né? Também nós queremos dizer que a indústria 4.0 para a gente não é só a Alemanha, né? A indústria 4.0, ela representa o 4.0 sinônimo de 4IR, ou seja, de quarta revolução industrial, tá certo? Então nós estamos conversando e nós lá da Mauá e da Cadia estamos trabalhando com vários frameworks, tanto da indústria 3.0 como 4.0, não se limitando a apenas um framework. As pessoas aprendem a pensar e distinguir qual será o melhor framework para trabalhar dentro da sua organização, porque o que vale é a sua organização. Quando a gente fala, então, de modelagem, né, nós estamos falando de colaboração e integração digital. Colaboração e integração digital entre as pessoas, entre os processos e a tecnologia, principalmente para atingir alguns objetivos. Quais são esses objetivos? Principal, redução de ciclos de projeto e produção. Por que acontece essa redução de ciclos de projeto e produção? Porque você, na verdade, vai trabalhar com a redução dos ciclos de entrega, tanto de projeto como produção, como de serviço também. Reuso do conhecimento. Nossa, quando a gente fala sobre reuso do conhecimento, né, são as vantagens desse modelo, você está trabalhando com o reuso do conhecimento do seu negócio, né? Então, você tem lá um conjunto de atividades que você já projetou para o seu negócio, esse modelo analisa todas elas e coloca esse conjunto de atividades numa situação para trabalhar dentro da indústria 4.0. Proporcionando com isso, claro, não precisa nem falar, eficiência operacional e uma força de trabalho extremamente colaborativa nas 4 áreas que eu já falei, tanto na área de engenharia, como na área de planejamento e produção, a área do supply chain e a área do cliente, né, que é o aftermarket. Então, isso é muito importante, ter essa interação entre esses 3 processos que nós chamamos processos de inovação, no nosso caso, tá certo? Então, visto isso, nós entendemos que a integração, ela pode, segundo o que vem contando a indústria 4.0 e já era contado na indústria 3.0, ela tem assim 2 vertentes. Uma integração que nós chamamos de horizontal, que vai trabalhar na cadeia de valor, o quanto a gestão de qualidade está estendida nessa cadeia de valor. Será que eu uso um PLM? Será que eu uso um ERP? Será que eu uso um MES? Por que existe um pilar muito forte do gerenciamento da qualidade dentro da situação de MES? Será que existe, quando que vai existir uma interferência ou um aproveitamento bastante intensivo de utilizar a gestão de qualidade dentro de um PLM? Quando, por exemplo, a incidência da engenharia for determinante, né, no desenvolvimento do produto. Olha só que interessante. Então, não é só físico. Aí nós trabalhamos dentro dessa cadeia de valor com os mundos virtuais, mundo de produção e mundo de gestão, ou seja, de gestão de operações no sentido físico, compro, vendo, tiro nota fiscal, etc. Né? Uma outra coisa importante dentro dessa integração digital é que também nós trabalhamos com a integração dos sistemas. Né? Nós te mostramos, olha, para trabalhar com PLM ou para trabalhar com seu legado, não precisa jogar tudo fora. Assim, via de regra, eu tenho um princípio que quanto mais você mantiver a sua educação das pessoas e aquilo que você já investiu, é melhor, porque você não vai trocar. Mas você tem que migrar para uma visão de 4.0, isso é muito interessante. Né? Então, dentro dessa parte de integração, né, quando você tem a adoção dessa metodologia que é chamada PLM 2M Assessment, não falei que PLM 2M é PLM to Manufacturing, tá certo? Avaliação de como você implementa o PLM na manufatura, ok? E também levando em consideração os recursos atuais da indústria 4.0, a exemplo de IoT, sensores e realidade aumentada, como eu já falei, desde a área do projeto até a área do chão de fábrica ou cliente, se for o caso. Ok, pessoal? Então, por que a integração digital na qualidade automotiva? Porque a qualidade é inerente a toda a cadeia de valor. Nós acabamos de falar sobre a cadeia de valor, qualquer que seja a situação, né? No desenvolvimento do produto, no fornecimento, no cliente, na produção, a qualidade está ligada a tudo isso.
E, de uma certa forma, quando você entendeu o PLM no conceito de empresa estendida, e as empresas estão entendendo nesse momento, está existindo um boom para isso. Quem quiser prestar atenção em PLM vai entender de perto que é empresa estendida, né? O que é uma empresa estendida? É quando você tem uma organização que interage a empresa como um todo, seus fornecedores, seus clientes e seus colaboradores dentro de um contexto de entrega daquele produto que você está ao pé da letra produzindo, tá certo? Então você tem aí o conceito de empresa estendida. E não poderia de ser que o PLM ajuda essa gestão de qualidade e cada sistema no seu lugar de acordo, né? Qual é a parcela do PLM nessa história toda? Então, isso que nós vamos contar um pouquinho para vocês, né? Não me estendendo muito também, deixa eu medir meu tempo, são 10h21, dá tempo. Não me estendendo muito, isso é um slide contextual, ou seja, nós vamos imaginar que nós temos uma plataforma bastante estabelecida de indústria 3.0, apoiada pela computação e pela automação, e nós estamos todos nascendo para uma indústria 4.0 que desde 2014, 2015, 2016 está tomando força. Então, é uma indústria iniciante de uns 4, 5 anos, nativa, né? Não tem muito tempo, perto dos últimos 30 anos nativa, com essa computação e automação intensiva, né? As empresas, dentro do contexto 3.0, receberam aí no seu legado uma arquitetura convencional, que eu vou contar para vocês, e dentro da 4.0 essa arquitetura muda de forma. Então, vocês precisam entender como que essa arquitetura muda de forma e como que os sistemas de informação estão relacionados dentro dessa nova forma de arquitetura. E essa indústria 4.0, ou tida como quarta revolução industrial, né? Ela traz, assim, simplesmente 2 itens, né, que são relevantes para que isso aconteça. Primeiro, IoT, Internet das Coisas, ou IIoT, Industrial Internet of Things, tá certo? Segundo, nuvem, computação em nuvem. Cloud é essencial. Não dá mais para viver sem cloud, tá certo? Se a gente contar hoje com as novas plataformas digitais de última geração, por exemplo, da Amazon, da própria Microsoft, da própria SAP, que está fornecendo também plataforma de nuvens para outras aplicações, da própria Oracle, que entrou nessa onda também. Então, nós precisamos entender que essa transformação digital está ligando chão de fábrica em nuvem e um emaranhado de situações aí no meio que eu já vou explicar. Isso aconteceu mais recentemente, como eu acabei de dizer, para o Cloud e IoT, mas também pela intensiva troca, né, de dados entre os sistemas, criando assim um Big Data intensivo e onde você pode aplicar hoje as ferramentas atuais, como Machine Learning, inteligência artificial e aquilo que você quiser, e o Digital Twin passa a ter 2 formatos a partir de então na indústria 4.0 bastante intensivos, não que não tivesse, tá certo? O primeiro formato é o geométrico, você vai simular geometria de produto, geometria de fábrica, etc. O segundo formato é o analítico, né, onde você vai simular inclusive situações de negócio, ou seja, e se eu produzisse mais 20 mil por dia, por exemplo, tá certo? O que vai acontecer? Com bastante clareza, né? Para que tudo isso aconteça dentro dessa situação de transformação digital, né, que é o assunto que nós estamos conversando nesse slide, então você tem um apelo bastante forte para a digitalização e automação dos seus processos, não tem jeito, né? Você pegar o framework da CATEC, do RAMI, mais antigo de uma MESA ou de uma ISA 95, qualquer que seja, todos eles falam assim, ó, bota o teu negócio lá no computador, em outras palavras, ou seja, coloca um sistema de informação, digitalize. Então, isso é muito importante para que a gente tenha progresso nessa transformação digital, tá certo? E aí nós temos o que, na verdade, dentro do nosso mundo de manufatura, e mais especificamente dentro do mundo da manufatura automotiva, uma integração de sistemas com a indústria 4.0 e a reunião de vários dispositivos como PLM, manufatura digital, IoT, computação em nuvem, Big Data, manufatura aditiva, né, muito atual, robôs autônomos, cibersegurança, realidade aumentada, e simulação, etc. Então, você tem um conjunto de aplicações de plataformas de PLM e de manufatura digital apoiando toda essa transformação digital de indústria 3.0 para a indústria 4.0.
ok? Só para a gente deixar isso um pouquinho mais claro, eu vou contar uma historinha bem curta também sobre o que eu aprendi sobre a indústria 3.0. A indústria 3.0, se eu fosse assim, classificar, ela recebeu um impulso muito intensivo nos anos 2000, com o boom do PLM, com a intensividade de um uso de ERP, com a geração de plataformas MES, etc. E os usuários de ERP, juntamente com os usuários de MES, ou seja, da minha gestão comercial com o meu gerenciamento de produção, criaram um conjunto de normas traduzido pelo modelo ISA 95. Então, criou-se uma pirâmide aqui. Ó. Então, desde aquela época, a grande maioria das empresas não se preocupavam, nos últimos 20 anos, a encostar um sistema de engenharia a um sistema de gestão. Mas a regra já estava dita. Ó. Isso, a Mesa conversou com a gente em 2008, isso nasceu em 2000, tá certo? Então, esse é um dos grandes erros que eu considero na indústria 3.0. Porque se a gente for analisar, uma colaboração de TI é feita por 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o que nós chamamos de bloco virtual, onde você vai fazer o projeto e planejamento do produto e da manufatura. Nada existe ainda, você está lá no projeto, você está lá no planejamento, certo? Segundo bloco, ou terceiro, no nível de transação comercial. Você precisa comprar o produto, vender o produto, conversar com seus fornecedores, conversar com o cliente, fazer e mandar o sequenciamento de produção para o chão de fábrica para que faça isso. Então, isso aqui ficou por muitos anos negligenciado, né? Nós trabalhamos na área de PLM aí há mais de 20 anos, muito mais, tá certo? Um pouquinho antes aí dos anos 2000. E nós entendemos toda essa evolução. E, pasmem, mas a grande maioria das empresas que possui os seus sistemas de PLM restringe a área de engenharia de desenvolvimento de produtos, ficando só nesse cantinho aqui, ó, dando suporte a um CAD e fazendo o papel de um PDM, que é o Product Data Management, ou seja, é muito importante, tanto é que o próprio PLM nasceu do conceito de PDM, né, assim dizendo, ok? Então, isso é importante. Então, é importante entender toda essa arquitetura da indústria 3.0. Já naquela época, né, ele tinha assim, um apelo bastante intensivo nas simulações antecipadas. Se você entender hoje o que a indústria 4.0 está contando, por exemplo, na NanoRami, no Shell, na concha, né, ela cria uma concha com as suas informações digitais, que é chamado de mundo digital, e você cria lá na sua concha o seu Digital Shadow, o seu Digital Twin, para fazer as suas simulações, tanto geométricas como analíticas, conforme eu já disse. Então, é importante entender que você não joga fora isso, você traz toda uma experiência do seu legado para colocar dentro de uma indústria 4.0. Quando a gente abre um pouquinho mais de perto o framework da Acatec, né, ele conta exatamente isso. Olha, aquilo que era trabalhado, né, em processos de negócios lineares, tem o só ERP, tem o só MES, tem o só CRM dentro da ISA 95, ele evolui para o que ele chama de sistemas de engajamento, ele mistura, né? Ele começa a ter aplicações com uma nuvem não tão bem delimitada, né, como era mais anteriormente, tá certo? Para servir principalmente a área de vendas, de gestão, de desenvolvimento, né? Você vê que hoje, dentro da 4.0, ele destaca sistemas de serviço ou Quality Management Systems, ou seja, ou sistemas de gestão de qualidade, inclusive para atender aí uma gestão de qualidade específica dentro desses 4 pilares que eu comentei com vocês. Então, é importante entender toda essa situação do Acatec que mudou. Indo um pouquinho mais para frente, né? O Acatec ainda, no item 5.1, quando ele fala assim, olha, assim, eu divido em várias visões, né? Por exemplo, processo da corporação, e vou dividir as minhas áreas funcionais em desenvolvimento, produção, logística, serviços e manufatura e vendas, tá certo? Na área de desenvolvimento, ele é claro, eu até grifei, ó. Qual é o sistema de informação recomendado pela indústria 4.0 para a sua área de desenvolvimento? Olha, o sistema recomendado é um PLM, né? PLM System. E aí,
alguém que queira entender isso mais de perto, tem um link aqui do lado, né? A Renata vai distribuir essa apresentação para vocês. Isso será muito interessante, tá certo? Indo mais além, então, aqui eu fiz questão de trazer 2 cenários. O da indústria 3.0, que eu acabei de falar, que foi criado dentro de uma condição de pirâmide, né? Essa pirâmide, se a gente não precisa nem falar, para quem conhece esse mercado, é a pirâmide da ISA 95, onde você vai trabalhar ERP, sistemas de gestão de manufatura e toda a automação aqui do nível que eles chamam de 012, tá certo? Níveis 012, nível 3 e nível 4. Se a gente voltar um pouquinho só, já nos anos de 2000 a 2008, já foi encostado um PLM no nível 4. E o mercado, repetindo, não teve muito aderência, né? Até por problemas de cultura e por problemas que, quando você tem essa arquitetura, você começa a entender um pouquinho mais, requisitado mais do pessoal, um pouquinho mais de modelagem organizacional. Então, isso é muito interessante para vocês, tá certo? E aí, então, sai de uma arquitetura mais regular para uma arquitetura onde você tem o piso de fábrica e uma conversa. E agora precisa ter conhecimento, precisa ter cultura, né, de como aplicar os sistemas suportado pela nuvem, tá certo? Aqui nós temos um exemplo, né, de um marketplace de nuvem. Eu poderia falar que estaria suportado pelo Azure da Microsoft, pelo AWS, Amazon, né, pela SAP, pela HANA Cloud, a SAP acabou de lançar o HANA Cloud, tá certo? Ou pelo Oracle, ou por outra plataforma de serviço de qualquer outro fornecedor. Isso é um exemplo. Então, a conversa vira chão de fábrica, nuvem, e cada um organizando seus sistemas de produção. Muito comum nesse momento, né? A gente tem muitas ideias, muita gente que tem um pedacinho da indústria 4.0 e está transferindo a experiência de uma forma errada, precisa tomar muito cuidado. Eu costumo dizer que você está saindo da terra e levando para a nuvem do mesmo jeito, não pode. Para você sair da terra, que é essa situação, e levar para a nuvem, que é essa outra situação, você precisa fazer um assessment. E o PLM 2M Assessment te ajuda muito nessa transformação, principalmente quando a incidência da engenharia, que releva várias áreas funcionais, por exemplo, de qualidade apoiada naqueles 4 pilares, requer uma avaliação de como está a sua empresa e criar um plano de ação bastante responsável para você utilizar a indústria 4.0 com bastante eficiência. Não adianta só transferir. Então, qualquer dispositivo, qualquer modelo, precisa prestar bastante atenção dentro desse conceito de indústria 4.0. Smart Manufacturing é um conceito que existiu aí dentro desde os anos 2000 ou anterior a isso, e o RAM 4.0 como exemplo, né, que eu trouxe aqui para vocês, esse modelinho aí que traz uma arquitetura de indústria 4.0. Então, se a gente explorar um pouquinho mais, nós temos aí uma forma piramidal, né, triangular que eu disse, e a outra forma, então, nós temos uma rede. Opa, quando eu falo em rede, então, cuidado, pessoal. Nós temos que incluir no nosso conceito de supply chain, baseado em transações físicas, nos sistemas SCM, SRM, onde vai tratar com o cliente, um outro conceito muito importante dentro do conceito de digitalização, que é o supply net. Agora, quando a incidência da engenharia está no desenvolvimento do produto, que é o caso da indústria automotiva. Então, precisa prestar bastante atenção, qualquer que seja a vertical da indústria automotiva, como máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias, etc., né? Veículos, né? Entendendo que essa indústria automotiva ela vai ter que caminhar com 2 sistemas, no mínimo por 10 anos, ou seja, né? Nós estamos saindo aí de um veículo movido a combustão para um veículo movido a eletricidade, que é o carro elétrico contra o veículo a combustão. E por tudo que eu pesquiso, esses 2 sistemas, combustão e elétrico, eles vão perdurar no mínimo 10 anos. Então, nós temos que ter flexibilidade na nossa produção. E para você conseguir flexibilidade na nossa produção, na produção de vocês, aliás, nada melhor do que um sistema PLM servindo como backbone para essa nova composição de arquitetura da indústria 4.0, reunido
a essa imposição de mercado, que é muito importante, tá certo, pessoal? Então, prestem atenção nisso, é uma dica preciosa, né? Como eu contei para vocês, lá no comecinho, nós fazemos eventos aí quase que o ano todo, né? Nós temos um outro workshop, que é o PLM 2M Assessment, para quem quiser participar, o próximo é dia 17, vai falar mais claramente sobre o PLM 2M Assessment, né? É feito dentro da Mauá. Era feito dentro da Mauá, agora via Virtual Live Classroom, né? A distância. E desses eventos eu tirei um slide, né? Muito interessante, né? Sobre o que o Carlos Boechat da Accenture mostrou para nós, tá certo? Então, dentro desse caminho para uma manufatura mais digital, tá certo? Por exemplo, se a gente pegar aqui um caminho, né? Você tem assim limitado, básico, emergendo e avançado. Então, você entende que se você quiser ficar na posição de liderança e chegar no Digital Thread, que é o caminho digital de verdade, você precisa começar com um PLM e evoluir para o Digital Twin. Isso que eu quero mostrar para vocês, isso é muito importante, né? E quando a gente fala de Digital Twin, então aí nós voltamos ao planeta Terra. Em outras palavras, vamos entender bem de perto, né, o que é esse tal de Product Lifecycle System, ou seja, gerenciamento do ciclo de vida do produto, né? Esse slide é um slide conceitual, didático. Cada organização tem o seu próprio ciclo de vida de produto, né? Mas, via de regra, o ciclo de vida de produto atende desde o projeto conceitual, planejamento do produto e engenharia do produto. Quando a gente vai fazer o processo de desenvolvimento de produto, nós temos duas grandes vertentes, né? Gestão de programas e portfólio, principalmente a indústria automotiva trabalha muito com a gestão de programas, e nós temos aí o projeto de engenharia desenvolvido pelas ferramentas de simulação KiCad e CAM, se for o caso. Entrando na área de manufatura digital, né? Engenharia de manufatura, simulação, muito usual desde 20 anos atrás, agora mais intensivamente, chegando nas operações de manufatura, estendendo o PLM no chão de fábrica e tomando conta, inclusive, de um pedaço aí do controle de qualidade, que é o que nós viemos buscar nesse webinar, tá certo? E ainda trabalhando com uma visão de cliente, com a visão de serviços pós-venda e com uma reciclagem ou eliminação responsável, né? Principalmente aí quando a gente fala de carro elétrico, onde é que nós vamos colocar as baterias, por exemplo. Então, a gente tem todo um ciclo de acompanhamento de vida do produto que é traduzido conceitualmente pelo PLM. Então, ele atende essa situação, né? Para quem não sabia. Pedi para o André Ferreira da Bosch, né? Ele participou lá do nosso evento também, e olha, isso é um exemplo prático, né? Para dizer que isso aqui não é só conceitual, então tem mais ou menos aquele critério, né? De você ter o desenvolvimento do produto, já encosta o FMEA lá em cima, faz a simulação, faz o planejamento da produção, produz, né? Introduz a gestão de qualidade nos 4 pilares e etc, etc. Então, isso tudo é bastante envolvente quando você está trabalhando numa situação dessa, ok? Para que isso aconteça, então, nós vamos, através de educação ou através de serviços, né, te ensinar a como que você deve colocar o PLM de forma correta. Então, você vai ter que tirar uma fotografia do seu mapeamento de processo, de como está cada área funcional, e aí você vai descobrir um conjunto de situações que vai te ajudar a resolver e a encurtar seus ciclos de entrega, e aí você começa a dar nota dentro de um processo. Existem vários processos para dar nota, nós adotamos alguns processos, um deles é o CMMI, Capability Maturity Model Integrated, onde vai dar nota de 1 a 5 e você sai desde um processo ad hoc até chegar no processo de melhoria contínua, tá certo? Então, depende de onde você está. E aí você tira uma fotografia do nível de maturidade da sua organização ou do seu pedacinho. Isso também, voltando, é conceitual, você pode explodir isso para a área de controle e qualidade e colocar tudo aquilo que você precisa dentro desse conceito, tá certo? Resumindo, se a gente fosse ilustrar, são 10h39, eu ainda tenho umas 20 minutos, está ótimo. Resumindo, para a gente ilustrar, é como se eu tivesse assim, olha, puxa vida, não tem o PLM, então você tem um grande mundo virtual, né? O mundo do chão de fábrica, regido pelos sistemas de execução de manufatura, inclusive automação e controle, e o meu mundo físico, né? Conversando com o meu cliente, tendo aí
por exemplo, um SNOP, alguma coisa dessa natureza. Quando, então, eu introduzo um conceito de PLM, eu começo a ter um cenário de colaboração de TI mais uniforme e começo a conversar mundo virtual, mundo de chão de fábrica e mundo físico, né? E as funções, por exemplo, de manufatura digital vão ser melhoradas nas minhas listas de processo, nos meus planejamentos de curto, médio e longo prazo, lá do meu PCP, lá no meu plano mestre de produção. Então, você vê que a interferência do conceito de PLM ou de manufatura digital, do processo de manufatura, quando integrado, reflete em toda a organização, tá certo? Então, por que, resumindo, nós temos que incorporar uma metodologia de PLM, de assessment para PLM, né? Então, para que você, principalmente, tenha um planejamento bem estruturado e bem sucedido em todos esses estágios que eu já contei para vocês. Trazer uma visão clara do ESIS, criar um plano de ação to be e aprimorar, principalmente, a sua eficiência operacional. Então, redução de ciclos, reflete em economia, reflete em produtividade, reflete lá na frente em competitividade, né? Então, a gente deixa isso bastante claro, né, que empresas que possuem o PLM são muito mais competitivas do que as empresas que não possuem. Uma coisa interessante, nós trabalhamos nesse mercado há muitos anos e, às vezes, as empresas têm um sistema de PLM e nem sabem que é PLM. Isso acontece constantemente. Às vezes, as empresas têm um sistema enorme de PLM, né? E trabalham limitados a um PLM estabelecido no desenvolvimento de produto, faz o gerenciamento de listas de materiais, arruma seus documentos, arruma seus processos de engenharia e não sai daquela ilha de conhecimento. Então, é importante, essa metodologia vem dar uma visão mais abrangente, quando, principalmente, você precisa incorporar a digitalização da gestão da qualidade automotiva aos processos da indústria 4.0, por exemplo. Então, o PLM é um excelente backbone, ou seja, uma espinha dorsal, para que você coloque seus dados dentro dessa composição digitalizada exigida pelos fundamentos, a exemplo do Acatec da indústria 4.0, tá certo? Então, nós, nos nossos cursos, né, nós vamos te ensinar como que você modela para tirar proveito dessa digitalização, isso que é importante, não colocar, digitalizar os processos com as mesmas práticas, isso é um crime, não pode, simplesmente não pode, né? Porque os processos evoluíram e são outros, tá certo? E aí você pode aplicar essa visão de programa de melhorias em várias situações, tá certo? Então, por exemplo, uma delas é o controle e qualidade, mas controle e qualidade está totalmente vinculado às demais situações, ele não é isolado. Então, você tem que entender o conjunto para que você possa, então, trilhar programas de melhorias dentro da abordagem da digitalização com PLM na quarta revolução industrial. Isso que é importante. Se a gente agora fosse analisar um pouquinho mais, ter um cenário mais comportado do cenário de colaboração de TI, essa é a base do modelo PLM2M, né? Nós temos 3 mundos: mundo virtual, mundo de transação física e mundo de produção. Entendendo que uma fábrica é uma caixa preta com input e output, pronto, simples assim, né? E aí vocês vão ter uma visão de como colocar a qualidade distribuída e qual é o alcance do PLM na gestão de qualidade, qual é o alcance do PLM no gerenciamento de produção e qual é o alcance do PLM na gestão comercial. Quando a gente diz alcance do PLM, estamos levando de carona, né, a gestão de qualidade automotiva digitalizada. Então, isso que é muito importante também entender, tá certo? Só para entender, não vou ser muito comprido aqui, tenho mais 15 minutos. Então, como regra didática, né, como modelo mental, para vocês entenderem, uma vez que vocês entenderem o PLM2M Assessment, vocês vão poder entender qualquer framework, tanto da indústria 3.0 como da indústria 4.0, saber aplicar nas suas organizações, e para isso nós quebramos didaticamente em 3 visões: funcional, lógica e de aplicação, né? Prestando atenção que nós vamos começar, como sugestão, o nosso PLM a aplicar a nossa metodologia PLM2M Assessment na visão lógica, tá certo? Grosso modo, a visão funcional vai tratar dos padrões de interoperabilidade, da infraestrutura de TI e TA. Como é que você vai transformar
de 3.0 para 4.0, ou como é que você vai começar com 4.0, tanto faz, né? Visão lógica, como você trata a digitalização dos seus fluxos de trabalho, isso é fundamental, e aí nós vamos entender a visão de aplicação, tá certo? E aí nós quebramos, né, aquele ciclo de vida do produto em departamentos, em áreas funcionais, como engenharia de produto, engenharia de manufatura, produção, integração com gestão comercial, e aí devagarinho a gente vai quebrando para que tenha uma maior conveniência das aplicações do PLM conduzidos pelo modelo PLM 2M Access. Isso que é a nossa função, tá certo? Então, as empresas começam a ter uma visão mais interessante, tá? Só para a gente deixar isso bastante assim claro como ilustração, quando você tem uma visão funcional, né? De novo aqui, tá certo? Que você vai trabalhar com padrões de interoperabilidade, então você já pensa em nuvem, porque a indústria 4.0 é nuvem. Então você precisa entender se o seu sistema é IaaS, PaaS ou SaaS, uma dica importante. SaaS é o mais recomendável, você liga lá, o plugin já está pronto, você já acessa e você contrata ou descontrata o número de acessos que você precisa para aquele empreendimento, já que uma organização industrial tem dois momentos, um momento do empreendimento e um momento da operação em si, né? Quando você está construindo uma fábrica. Muito bem. Tem a visão de processo, né? A visão lógica, que nós chamamos, interfere desde o seu planejamento estratégico, uma coisa muito importante, também interfere e te ajuda na gestão de programas. Todo veículo é considerado como um programa, que é um conjunto de projetos, que é onde você tem dentro de uma organização industrial um conjunto de veículos traduzido pelo gerenciamento de programas. Então, você começa a estabelecer seus fluxos de trabalho, digitalizados todos no PLM, e isso é sempre traduzido com seus OIMs e tiers através de contratos e organogramas de fluxos de tempo e dinheiro, ou seja, um fluxograma físico-financeiro, tá certo? Além do mais, você então começa a entender mais de perto onde as aplicações de PLM, né, podem te ajudar. Por exemplo, aqui é a explosão do Teamcenter da Siemens, né, dentro de uma indústria 3.0 um pouquinho mais antigo, mas só para mostrar que já era assim, né? Nós temos aí duas grandes vertentes para atender a área de engenharia de produto e a área de manufatura, tá certo? Interagindo com todo um cenário de colaboração de TI, não esquecendo que esse conjunto de aplicações, né, está dentro de uma organização industrial fabril, né? E que, sendo um conjunto, uma caixa preta, é alimentado através dos seus inputs e dos seus outputs. Então, nós temos também um contexto de cenário de colaboração de TI mais abrangente. Então, essa aqui é a mensagem, né? Na Mauá, tanto no curso de pós-graduação como na aplicação do PLM 2M Assessment, nós trabalhamos com 8 plataformas, ou com qualquer outra, mas intensivamente com essas 8 plataformas. Enovia, que é o Teamcenter, que é o PLM da Dassault System, o Teamcenter, que é o PLM da Siemens, o Windchill, da PTC, Fusion Lifecycle da Autodesk, a SAP versão para HANA S4HANA, a Oracle Agile e Cloud, agora com 2 versões, a ARAS, né, está nascendo um novo comportamento de PLM no ARAS, e o ProCAD Profile, que é um produto muito mais configurável do que customizável, né? Então, isso é uma coisa interessante. E quando a gente trata todas essas 8 plataformas, nós damos importância à construção do seu próprio modelo PLM, isso que é importante, você vai construir o seu próprio modelo PLM, com a infraestrutura 3.0 e 4.0, entendendo todas as atividades do processo de desenvolvimento de produto e manufatura digital, e, em alguns casos, dando prioridade para a gestão de programas, gestão de mudanças, gestão de qualidade ou a colaboração com seus fornecedores. Então, essas são as plataformas que nós podemos atender com a nossa educação via Mauá, através do curso de pós-graduação ou também com os nossos cursos da Cadwell, que nós atendemos também, né? E mais, agora, uma proximidade do IKEA, parece que esses cursos serão distribuídos também via IKEA, né? Estamos em andamento, ok? Como exemplo, né? Então, a gente voltar um pouquinho para trás, estamos quase terminando, temos aí 10 minutos, vai dar certinho. Não dá para falar das 8 plataformas aqui,
Então, eu trouxe, via de regra, 2 exemplos conceituais, né, ó, pessoal? Ó, ilustração conceitual, cuidado, não é de aplicação, para vocês começarem a sonhar com as plataformas de PLM, né? São 8 que nós tratamos. Enovia, Teamcenter, Windchill, Fusion Lifecycle, SAP PLM, Oracle, Aras, Procad Profile. Então, são todas essas 8 plataformas que nós trabalhamos no nosso contexto de aplicação, tá certo? E aí, dentro dessas 8 plataformas, cada um tem uma maneira de entregar a sua gestão de qualidade. E nós vamos escolher 2, Enovia e Fusion Lifecycle, né? Enovia porque hoje a Mauá é um centro de excelência da Dassault, tem 900 licenças do Enovia dentro do Instituto Mauá de Tecnologia, e essas licenças são para uso com os seus alunos, né? Tanto de graduação como de pós-graduação. Isso é importantíssimo, né? Então, nós temos aí conceito bastante aprimorado, né? Desde do próprio PDM, né? Que se dá dentro do contexto do desenvolvimento de produto, até as aplicações do DEOMIA para manufatura digital e assim vai, com a Sims, etc. Existem alguns departamentos lá dentro da Mauá, como engenharia mecânica, que eu sei, que tem e exploram outros sistemas, como o Teamcenter. Eu já explorei o Fusion Lifecycle dentro das minhas aulas de PLM lá da Mauá. Então, nós não paramos em uma única plataforma. É importante que os nossos alunos e os nossos clientes atendam e entendam as plataformas, né? Alguns porque já tem, então nós chamamos de cenário Brownfield, e outros que querem começar, então nós chamamos de cenário Greenfield. É assim que nós tratamos, tá certo? Como exemplo, né, vamos abrir aí a tela do Fusion Lifecycle, para quem nem imagina o que é um sistema PLM, tá certo? Nós temos, assim, ele é o mais simples, um dos mais simples de todos, ele é o mais econômico de todos. Impressionante quanto esse sistema é compatível com tiers 2, 3 e assim vai, tá certo? Então, nós podemos estender a digitalização para essa camada de pequenas e médias empresas, mas mesmo assim ele trata com bastante experiência e intensividade o lançamento de novos produtos, aderindo à gestão de programas de portfólio, ao gerenciamento de listas e materiais que vai conversar com o seu PDM para conversar com sistemas de gestão. Gerenciamento de trocas é importantíssimo, né? Isso nós aprendemos aí na nossa vida inteira, que nós temos aí um departamento para gerenciar as trocas, qualquer que seja a troca durante o período da cadeia, né? E ele trata muito bem o que nós chamamos de ECR e ECO, né? Engineering Change Request e Engineering Change Order, né? Trata de uma gestão de qualidade, em especial esse pequeno software, tá certo? Trata de uma gestão de colaboração com seus fornecedores, né? Quando a incidência da engenharia é muito grande, e trata de um fluxo de trabalho digitalizado na área de desenvolvimento de produto, tá certo? Só para exemplificar, né? Deixa eu ver meu tempo, tenho mais 7 minutos. Eu aí trato essa parte, eu explodi o gerenciamento de qualidade dentro desse pequeno sistema, e aí quando você explode, você tem assim um looping fechado para a qualidade, onde vai tratar de não conformidade através de análises, relatórios, vai colocar aí, vai tratar do FEMEA, das suas 7 etapas, vai tratar de um RMA, ou seja, de autorização de retorno de mercadoria, vai tratar do que é muito usual, né, da metodologia do framework, que é chamado CAP, ou seja, para ações corretivas e preventivas, antes e depois, né? Vai tratar de uma interferência com a qualidade de fornecedores, conforme nós já falamos, assim, recheado de dashboards, ou seja, de KPIs, ou seja, de indicadores, dos quais você pode configurar para aquilo que você quiser, né? Vai tratar da sua rastreabilidade e conformidade também. Vai ser um sistema de notificações, ou seja, você vai poder conversar a sua qualidade daqueles 4 pilares, né, que eu conversei: produto, produção, planejamento, supply chain e cliente, tá certo? Isso é muito importante. E o principal, você está trabalhando SaaS, né? Você está trabalhando assim, vou comprar, não preciso de nenhuma infraestrutura de TI, preciso de
uma orientação de educação sobre como usar a arquitetura desse sistema e como digitalizar os meus processos de uma plataforma 3.0 para uma 4.0, se for o caso, tá certo? Mais especificamente, né, se a gente entrar nesse link, ó, Autodesk Fusion Lifecycle, isso é mais um presente para vocês, né? Eu explodi as aplicações do Fusion Lifecycle para o que ele chama de Automotive Supplies and Components, ou seja, vários dos sistemas PLM atualmente têm os boosters, são os impulsionadores, ou seja, os departamentos de P&D dos vários players de mercado entenderam vários mercados, né, automotivo é um deles, e já apresentam um fluxo digitalizado ou organizado, tanto mental como da informação de trabalho, para que vocês possam trabalhar, por exemplo, desde um APQP, né, que é um Advanced Product Planning, passando por um PPAP, né, onde você vai aprovar as submissões, né, colocando um DFME, um PFME, você que sabe, nas suas 7 etapas, né, passando por um produto em tempo real, conversando com seus suppliers, tendo todas as conformidades regulatórias, né, a exemplo do IATF 16949 para validação do seu sistema de gestão de qualidade, né, isso precisa ser contestado e aprovado, e entre outras coisas, tá certo? Então, vocês têm... E tudo isso no contexto de gestão de programas, que é o conceito do NPI, do Fusion Lifecycle, né? Então, olha só, interessante como tudo isso já está praticamente pronto para vocês, e nós não temos, assim, muitas das pessoas não têm noção que o PLM pode te ajudar a digitalizar todos esses processos da gestão de qualidade. Um segundo exemplo que eu peguei foi sobre a Dassault, né? Contei um pouquinho sobre a Dassault. Existe um book, né? Um texto muito interessante que ele conta que, e nós já sabemos disso, né? E quando você vai tratar da gestão da qualidade automotiva, você precisa equilibrar a qualidade com os seus regulamentos e principalmente o seu custo. Nós já sabemos que medir custo em qualidade é uma tarefa muito difícil e nós somos orientados através desse booster com alguns procedimentos dessa medição de custos, né? Isso é muito importante para nós também. E aí, né, eu trouxe esse slide por causa de uma única palavra, né? Continuando assim o nosso paper, eu estou abrindo esse paper, estou entrando nesse link, tá certo? Então, o maior obstáculo da qualidade total, onde a Dassault considera o TQM, Total Quality Management, né? Que nós sabemos que já houve muitas evoluções e muitas coisas aconteceram nessa trajetória. O principal obstáculo são o que vocês têm hoje nas suas fábricas, os silos de conhecimento, né? Resultado de uma indústria 3.0 baseada naquela arquitetura triangular, tá certo? Piramidal, né? Que o Rami chamou da indústria 4.0, e que isso, consequentemente, criou um problema para a gente, que é a formação de silos de conhecimento, ilhas de conhecimento, e nós podemos melhorar isso com a nossa modelagem organizacional para a indústria 4.0. Então, esse slide é a única coisa que eu quero trocar. Ela apoia, né, a sua gestão de qualidade, daqueles 4 pilares que eu já comentei, né, na engenharia, do projeto, dos fornecedores, da produção e dos clientes, tá certo? Então, isso é interessante. E o que ela conta também, a exemplo da Autodesk, né, é que você, como recomendação do PLM e de uma organização digital, precisa ter o One Single Source of the Truth, ou seja, uma única fonte da verdade. Isso é primordial para todo mundo, tá certo? Passando aí, incorporando todos os processos regulamentados, compliance, chegando aos seus indicadores através dos seus dashboards. Então, tem assim o mesmo procedimento. Autodesk tem uma arquitetura, Dassault tem outra arquitetura. Por que usar um, por que usar outro? Nós podemos te ajudar nisso, não só na Dassault, como na Autodesk, como principalmente na Siemens, na PTC, na Oracle e demais plataformas que nós estudamos lá na Cadwell e lá na Mauá, tá certo? Então, isso é muito interessante para vocês, né? Não é bicho de 7 cabeças, né? O processo, por exemplo, da Dassault é apoiado
PDCA, tá certo? Então, nem preciso comentar o que é um PDCA, certo? Isso, quem é da gestão de qualidade, trabalha na engenharia, entende muito bem e traz os conceitos clássicos para dentro de uma digitalização. Incorpora a aprovação, né, do seu sistema de gestão de qualidade através do IATF 16949, né, 16 proveniente aí do ISO TS, que nós todos já sabemos, tá certo? E complementamos o ciclo de vida do produto, fizemos assim um merge do ciclo de vida do produto com a gestão de qualidade. Olha só que interessante, para quem tiver mais interesse, pode entender mais de perto aí o que nós estamos falando sobre a DASSO. A gente fala com bastante clareza sobre a DASSO, porque no nosso curso de pós-graduação nós explicamos tudo isso, como cada arquitetura de sistema, não somente da DASSO, mas da Siemens e todas essas que eu já falei, se comportam mediante a situação de você ter assim uma digitalização na indústria 4.0, isso é muito importante, né? Como resultado final da nossa metodologia, então nós vamos entender qual é o nível de maturidade da organização para uma abordagem PLM de forma correta, qual é o nosso to-be, né? Qual é o nosso plano de ação, como que você vai colocar, quais os percalços, quais as dificuldades, principalmente, né? Quais os riscos, isso é muito importante, e trabalhamos com uma proposta de implementação para cenários Greenfield e Brownfield. Resumindo, esse é o nosso último slide, 11 e 1, né? Um pouquinho só de paciência. Nossas entregas, junto com o IKEA, junto com a CADIO e o Instituto Mauá de Tecnologia, estão baseados em educação, projetos Greenfield, Brownfield, em frameworks específicos. Se você quiser colocar, por exemplo, já tem uma plataforma, mas quero colocar IoT no meu PLM, realidade aumentada, trabalhar com aftermarket, trabalhar intensivamente no supply. Então, são propostos frameworks mais específicos para trabalhar dentro dessa organização. E também um assunto muito importante é trabalhar com projetos de fomento, caso você tenha o seu P&D e queira investir no projeto de fomento, com recursos do governo também. Nós ajudamos a trilhar esse caminho, pessoal. Então, basicamente é isso. Conseguimos aí cumprir praticamente o nosso horário, né? E acho que nós temos tempos aí para umas 2 ou 3 perguntas. Uma coisa muito importante, nós estamos aqui iniciamos com 54 participantes, estamos com 46, a nossa aderência está sendo muito boa, né? Por favor, a Renata vai distribuir o meu e-mail, evandro.gama@mauá.br, pela Mauá, e contato@cadware.fintechnology.com pela Cadware. E qualquer dúvida, mandem um e-mail para mim, manda o seu celular, a gente bate um papo, eu respondo.